Quando eu volto do mochilão, volta com a cabeça diferente, completamente. Depois de 6 meses, passei um tempão na Turquia, conheci um americano, José, que estava servindo na Síria, ele era da marinha lá. Conheci tudo, conheci um palestino que me ensinou a fotografar. Eu conheci gente que, putz, é outra cabeça. Eu voltei e falei assim, eu quero voltar a jogar Go. Eu queria ter um hobby. Aí eu mandei um e-mail para esse professor. Falei, você podia voltar a dar aula de Go pra mim? Ele falou, vamos almoçar? Vamos. Aí a gente foi almoçar. E nesse almoço ele falou, pô, vamos. Porque ele tinha dado umas aulas pra mim lá atrás e tal. Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu tenho um projeto no HC que chama ProntMed. Você pode me dar uma consultoria e eu te dou em troca aula de Go? E aí ninguém gasta dinheiro com ninguém. Eu falei, tá bom, eu tô fazendo meu negócio de chocolate, eu vou aí te ajudar. Aí, porque ele falou, pô, eu quero construir esse projeto que eu tenho no HC, eu quero ver se faz sentido eu construir uma empresa disso. Eu falei, tá bom. Passou 2 meses, eu tava indo 3 vezes por semana, não entendia absolutamente nada de saúde. E aí eu olhei e falei, eu não quero mais fazer chocolate, eu quero fazer saúde digital, porque eu achava que isso era o futuro, que dados estruturados em saúde era onde o Google não tinha conseguido entrar. A gente estruturar dados em saúde é o futuro. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Audazes Podcast, o podcast do Audazes na Saúde que reúne aqui as maiores lideranças na saúde brasileira, para que você, não importa onde esteja, se é um gestor ou se pretende ser um gestor da saúde, possa colher insights de sucesso profissional, sucesso pessoal e possa transformar a sua vida e a vida dos seus pacientes. Eu sou Rômulo Rocha, médico, empresário e cofundador aqui do Audazes, e tenho aqui comigo o prazer de ter ele, Michael Robert, meu sócio, meu conselheiro, um grande amigo. Michael, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rômulo. Enorme alegria estar em mais um episódio do Audazes na Saúde, esse projeto e esse podcast tão provocativo que nasceu fruto das nossas inquietações, né, Rômulo? São muitas inquietações e um desejo de transformação na área da saúde no Brasil. Então, se você que nos acompanha, ou que está começando hoje a nos acompanhar, se você tem essa inquietação, esse chamado na alma, no coração, para transformação, esse é um ambiente correto. É aqui que nós temos aprendido com grandes líderes da saúde no Brasil, a sua experiência acadêmica, a sua experiência de vida, experiência profissional, acertos, erros, o que os levam à posição, o que os credenciam a estar onde eles estão e a impactar o quanto eles impactam. Então nós queremos aprender, né? É um aprendizado contínuo, nós co-criamos e aqui fazemos também uma curadoria de tudo isso para poder oferecer a você inputs, insights de liderança para que você possa avançar e de preferência avançar mais rápido do que aqueles que passam por aqui, né? Espetacular. E para avançar mais rápido tem que partir de experiência dos outros, sabedoria alheia, porque você não tem tempo de cometer todos os erros e todos os acertos. Então por isso que é tão importante esse espaço. Hoje nós temos o tema de longevidade. Eu tenho aqui conosco o Lassi Koivisto. O Lassi é um cara espetacular. Pessoal, vou falar um pouquinho do currículo dele aqui. Ele é administrador pela USP, ele é CEO e co-founder da ProntMed. Ele foi CEO da ProntMed, é co-founder da ProntMed, foi CEO por 14 anos, um dos maiores health techs do Brasil, na área de prontuários eletrônicos, e que foi adquirida recentemente. Ele é membro da Health Longevity Society, uma sociedade de longevidade, uma sociedade internacional de longevidade. Lassi, é um grande prazer estar aqui contigo, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rômulo. E aí, Michael? Tudo bem? Tudo Obrigado bem. pelo contigo. Convite. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado por esse convite. Alegria nossa, né, Rômulo? Enorme alegria. Maravilha. Lassi, a gente sabe que todo o empreendedor, né, todo mundo que tem êxito, ele tem uma origem, né? E a gente gosta de perguntar, começar a entender a jornada de alguém por onde tudo começou, né? Sim. Fala um pouco pra gente da tua origem pessoal, né? Você tem uma formação diferente, né, da habitual, não é brasileiro, né, de nascimento. Consegue contar um pouquinho pra gente sobre isso?
né, meu nome é Lasse. Lasse é um nome finlandês. Meu pai é finlandês. Então eu sou meio finlandês e eu nasci na Alemanha. Então eu nasci em Hannover, é ao norte da Alemanha. Minha mãe foi fazer um doutorado dela lá, minha mãe é médica veterinária. Conheceu meu pai lá. Eu acabei nascendo em Hannover. Então eu sou meio alemão e meio finlandês. Então eu venho para o Brasil com 2 anos de idade. Os meus pais são separados, né? Então a minha mãe voltou para o Brasil, meus avós estavam aqui e eu fui criado no interior de São Paulo. Então fui criado em Ribeirão Preto e depois em Araçatuba. Então eu sou essencialmente o cara do campo. Então, de uma mãe professora de andrologia, né? De reprodução, de grandes animais. Então foi professora universitária, pesquisadora, livre docente, né? Fez todo o caminho. Então eu tenho na minha origem essa proximidade com o campo e com a natureza. Eu vivi dentro da universidade com a minha mãe e com esporte. Então, acho que o meu tripé, assim, é esporte, ciência, de certa forma, junto com a minha mãe lá na universidade, e cozinha. Eu aprendi a cozinhar com 5 anos de idade com a minha avó. Eu adoro cozinhar, é meu hobby. Eu sou muito apaixonado pela gastronomia e cresci em Araçatuba, fiquei até os 18 anos lá. Eu gostei sempre de tech, eu aprendi, sou de 84, né? Eu tenho 40 anos de idade, então naquela época eu aprendi a programar com 14 anos de idade. Na época não tinha nem CSS, você programava em HTML, usando tabela, construindo site, aprendi a programar e sempre quis ser empreendedor, assim, a minha vontade era construir negócio desde criança, é engraçado, assim, então eu tenho essa vontade de construir coisas, eu sempre, independente da questão de sucesso, eu gostava de construir coisas. E aí, e lá, essa vontade de construir coisas, isso você acha que é natural teu ou algo que também veio de família, da formação cultural? É engraçado, sei lá, eu não sei, é um debate importante, né? Será que isso é teu ou você consegue estimular isso em uma pessoa? A minha família, ela tem vários empreendedores de diversos caminhos diferentes. A minha mãe não é nada comparada de empreendedora no sentido original da palavra, ela é professora universitária, então tem a parte científica de empreender, de descobrir novas coisas, acho que tem isso, essa curiosidade e tudo, minha mãe é muito curiosa. Mas acho que é uma boa pergunta, porque a minha primeira experiência de fazer alguma coisa foi, eu lembro, eu estava na 2ª série, e eu ganhava meu dinheiro comprando adesivo de caderno, porque a gente ganhava nota por capricho para escrever. A professora dava, se você faz bonito seu caderno, você ganha uma nota maior. E se você colocasse adesivos no caderno, sua nota aumentava, mostrava que você tinha mais capricho. Então eu ia no centro da cidade, peguei essa época também, comprava adesivo e vendia na escola, era a forma que eu ganhava dinheiro lá. Então, desde criança eu tinha essa vontade de vender, de fazer alguma coisa, então acho que estava meio que dentro de mim. Então, mas acho que tem a ver um pouco com a formação. A minha avó, que é praticamente uma segunda mãe minha, a família vem de varejo têxtil na Alemanha. E ela é uma pessoa muito comunicativa também, trabalhou na ponta de vender, de falar, né? Hoje tem 94 anos, está na Alemanha, longeva. E eu acho que tem um pouco disso, acho que tem um pouco dos dois, acaba que... Parando para pensar, acho que eu nunca pensei muito sobre isso, mas eu tive a sorte de ter alguns amigos curiosos também que me ensinaram. Então eu aprendi a programar porque eu tinha um amigo que tinha um irmão mais velho que ensinou ele a programar e a gente era muito amigo, a gente treinava junto, a gente ia pro clube junto, e aí ele me mostrou, eu gostei, aí a gente começou a fazer as coisas juntos, então acho que tem muito a ver com as amizades que eu tinha na época, eu tive muita sorte, assim, de estar com as pessoas certas, e um pouco de família, acho que tem os dois, né, não tem como eu cravar, mas acho que teve bastante influência a origem e a minha família sobre isso. Legal. E aí eu vim para São Paulo com 18,
com aquela mega dúvida o que eu ia fazer, o que eu quero ser quando crescer, né? Aquela indecisão enorme, e acabei optando para fazer administração de empresas. Eu quase fiz engenharia, porque eu tenho um lado analítico de números, adoro matemática, uma coisa que eu estudo, e fiz administração na FE aqui, fiz administração, e a minha vontade sempre foi ter um negócio, montar alguma coisa nesse sentido. Só que como eu tinha muita dificuldade de entender aonde eu queria fazer um negócio, né? Eu quero construir um negócio aonde? Né? Eu preciso ser exposto a muitos modelos de negócio, eu preciso entender. E eu falei, olha, onde que eu posso aprender sobre o maior número de negócios o mais rápido possível com gente muito inteligente? Então, eu parei para pensar, falei assim, ou é consultoria ou é mercado financeiro. Com certeza. E aí eu entrei no mercado financeiro, eu fiquei quase 4 anos como analista buy-side, né? Para quem não sabe o que significa isso, existem 2 tipos de analista, a gente chama buy-side e sell-side. O buy-side é aquele que chega no gestor, analisa uma empresa e fala, gestor, compre essa empresa para o fundo que ele gere, que é para o próprio banco ou para um fundo de investimento. O sell-side é aquele que faz uma análise e fala para os clientes do banco, fala, eu acho que essa é uma boa empresa para vocês investir o dinheiro de vocês. O buy-side investe o próprio dinheiro, o sell-side indica para o investimento para fora, né, para outras pessoas. E eu fazia a parte buy-side e eu devo ter analisado mais de 100 empresas. Então faz valuation, monta um modelo de negócio, discute, foi super legal. Eu estava na época do subprime, eu entrei em 2007, teve 2008, a quebra do Lehman Brothers, do Bear Stearns. Foi difícil ser buy-side essa época. Pior que não, assim, eu acho que foi muito rico, porque como a gente era um fundo que investia em terceira linha, a gente não estava exposto a uma Petrobras, por exemplo, ou uma Vale do Rio Doce, Banco Itaú, a gente achava que as oportunidades estavam em empresas menos líquidas. Então a gente aprendeu muito a dinâmica do mercado brasileiro. Então era um fundo essencialmente value invest, né, as long only que a gente fala, é um FIA tradicional, fundo de investimento em ação. Foi muito bom. A gente, na época, né, esse fundo criou um dos primeiros fundos imobiliários, porque hoje o fundo imobiliário é completamente diferente do que ele era no passado. E foi muito legal, conheci muita gente legal, inteligente, aprendi pra caramba. E aí eu saio em 2010 pra mochilar. Porque eu sabia... Eu tinha várias coisas pessoais e tal, mas eu sabia que se eu não fosse naquele momento, eu dificilmente faria isso mais velho. Tava com quantos anos na época? Deixa eu parar pra pensar, uns 23, 4, por aí. Por aí, 24 anos, alguma coisa assim. E aí eu falei, ou eu vou agora, ou eu não vou mais. Porque eu queria realmente conhecer o mundo, eu queria ver outras culturas, eu sou... né, multicultural por origem, e aí eu saí e fiquei quase 6 meses perambulando pelo mundo. Então fiz muita Europa. Que incrível, mas eu quero te interromper, porque eu acho que nós estamos entrando num segundo capítulo aqui para explorar, que vai ser fenomenal. Quero resgatar, explorar um pouquinho mais o primeiro, só por curiosidade. Claro. Então a gente foi quase que vizinho, meu pai nasceu em Birigui, ao lado de Araçatuba, então eu tenho... terra dos sapatos infantis. Eu tenho uma família muito humilde e as minhas viagens de infância, elas foram 100% para Araçatuba, 100%. Então todo ano, ou quase todo ano, a gente estava em Araçatuba, lá num sítio em que meu pai ficou, apenas por curiosidade. Mas olha que interessante, Rômulo. E Lácio, obrigado por falar com tanta espontaneidade. E eu acho que é muito interessante para você que está nos acompanhando, que o empreendedor, Rômulo, veja que existem inquietações, mas nem sempre existe um diagnóstico, um modelo, né? Então, quando nós estamos perguntando para o Lácio aqui, né, como é que ele está introduzindo a carreira, e você começa a falar coisas interessantes, que eu acho que vale a pena a gente anotar. Por exemplo, a curiosidade é uma característica do empreendedor, que o Lácio citou aqui. A vontade é outra característica, e o Lácio citou também no seu contexto. Aprender e aprender mais rápido possível também
é característica de um empreendedor. Então, perceba que você que está nos assistindo, se você é muito curioso, se você tem vontade de aprender rápido, você tem inquietações, você está nos assistindo por isso. Quer dizer, então tem uma semente empreendedora aí, que necessariamente o empreendedor não precisa se tornar um empresário solo, mas ele pode empreender ou intraempreender aonde ele está. Então, apenas um parênteses. E aí eu quero engatar, Laci, nesse ambiente que você iniciou tua carreira, tua vida. Você falou que com 2 anos, já tinha 2 anos de idade, você começou... Me resgata, por favor. Na segunda série. Na segunda série, em Ribeirão Preto ainda, porque eu morei até os 8 anos de idade em Ribeirão Preto. Legal. Então lá a gente tinha que dar nossos pré-plano real ainda. Então eu aprendi a duras penas o que era a inflação. Tinha que vender eu tinha que gastar o dinheiro. Porque aproveitou a inflação. Eu vou resgatar aqui, porque vai ter um corte aqui com certeza. Você comentou conosco aqui que na segunda série você, já visionário, observou uma oportunidade das etiquetas dos cadernos, então você comprava, revendia. Queria que você explorasse um pouquinho mais como é que foi essa experiência e a partir daí, dos resultados dessa experiência, como é que você começa a se comportar daí para frente? Olha, foi muito doido, porque eu não consigo lembrar por que eu comecei a fazer isso, mas virou uma... Eu tenho certeza que minha avó estava envolvida com isso, porque a gente conversava, eu vinha para São Paulo, eu comprava algumas coisas também, eu não lembro faz tanto tempo, né, sei lá, eu tinha 8 anos de idade, mas eu tinha aquelas pastas de adesivo, que tinha aquela folha transparente por cima, e aí o que eu aprendi, né? Eu aprendi que o que dava mais nota, é empírico, tá? Era adesivo de pelúcia. Porque tinha uns que tinham uma pelúcia. Eles custavam... Então custava mais caro. Então tinha mais valor agregado. Tinha valor agregado. E aí foi muito legal. Foi um processo que eu juntava o dinheiro e eu não tinha a menor ideia do valor do dinheiro nesse sentido, né? De guardar. E era pré-plano real. Sim. E aí quando eu fui ver... eu não entendia por que tá todo mundo falando que eu tenho que gastar, né? E aí eu lembro que, menino, né, gosta de futebol, eu lembro que na época tinha um álbum de coleção de figurinha do futebol italiano, que tinha umas figurinhas grandes, assim, aí eu colecionava aquilo, e aí eu percebi que depois de um tempo que eu achava que dava para comprar, não dava para comprar mais, porque o dinheiro não tava mais valendo, né? Então, eu tive toda essa experiência de montar coisas. Eu estava menos preocupado com a parte financeira, mas eu estava mais preocupado em criar coisas. Tanto que, por exemplo, teve esse amigo que a gente aprendeu a programar junto, o primeiro site que a gente fez, cada um tinha o seu, a gente tinha listas de MP3 que você podia baixar suas músicas, etc. E aí eu entro para fazer um curso de Pascal e depois virou Delphi, então, antigo assim. E a minha professora, na época, pediu para montar um site para ela, que ela me pagava alguma coisa. Então, sempre teve alguma coisa relacionada com isso. A gente sempre se juntou para montar alguma coisa e construir. Então, acho que acho que o grande aprendizado, eu tenho muita vontade de ser pai, não sou ainda, mas eu quero muito engatar essa marcha, é o quanto a gente pode influenciar os nossos filhos, né, as crianças, a mostrar como o mundo pode ser muito diferente daquilo que a gente está acostumado aqui no nosso ambiente seguro. Isso é uma coisa que eu aprendi muito no mochilão. Muito. Imagina, eu fui... Esse dado é incrível. Eu gastei no mochilão inteiro, e eu tenho esse número até hoje, porque eu tenho o caderno. Fiquei de agosto até dezembro, com passagem aérea, eu comprei uma máquina fotográfica usada, eu gastei em tudo 10 mil reais. Tudo, com estadia, comida, tudo. Durante 6 meses? É. Rapaz. Faz tempo, né? Mas, por que eu... E onde que eu ganhava dinheiro? Cozinhando nos hostels, nos albergues. Então eu chegava lá, qual que era o modelo de negócio? Eu via um cara fazendo isso e falei, eu consigo fazer isso daqui também, e eu cozinho bem. Eu entrava nos albergues, e aí eu chegava direto com o dono e falava assim, eu queria cozinhar aqui, tudo bem? Porque tinha gente que não gostava, mas
eu nunca recebi um não. A lógica era o seguinte, se você quiser comer, custa 5 euros por cabeça, e aí é todo um bando de desfomeado, mochileiro, né? Então, assim, custo baixo e que é comida boa. Então, eu coletava 15 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas e fazia uma mega comida italiana, que é fácil de fazer, macarronada, excelente, e ganhava dinheiro assim. Então, eu ia me sustentando. Então, era muito... Acho que esse jeito de sair fazendo e construir coisas desde cedo. E eu não sei como que eu cheguei nessa ideia do álbum de figurinha. Talvez alguém... Eu acho que a gente, como ser humano, a gente é um ser que copia muito, né? A gente acho que isso faz parte, né, da essência da replicação. Existe até um parênteses bem grande, tem um autor que eu gosto muito, que eu gosto de estudar a filosofia da física. E aí ele fala sobre isso, que no fundo somos todos replicadores, que a gente fica copiando, a gente fica melhorando, iterando em cima, a gente nem percebe que a gente está copiando. A gente copia os pais, a gente copia os avós, os amigos, a gente vai pegando os trejeitos e vai, né, por isso que as companhias, elas são importantes, né, porque a gente vai se assemelhando. Eu acho que por algum motivo eu devo ter tido alguém que eu olhei e falei, não, eu faço isso aqui também, eu também consigo. Aí você vai no centro da cidade, você descobre, e eu acho que o grande negócio do aprendizado é o botar a mão na massa, né? É o fazer. Porque aí você vai errar, aí você vai entender que as pessoas não vão comprar no preço. Eu não tenho a menor ideia como que eu decidi o preço lá. É arbitrário. Você tinha alguma necessidade nessa época de ajudar a família? Não. Era visionário mesmo. Eu sou filho único. Eu e minha mãe. Minha mãe é... Minha mãe... Concursar pai, dela. Tudo junto. E era nós dois, então, e tá tudo certo, assim, a gente, né, a vida tradicional, assim, nada de mais e nada de menos, eu tive boa educação e tal, e pronto, né. Cultura alemã, você sabe o que eu quero dizer com isso, né, então... Espetacular. Eu acho que tem um valor aqui que a gente precisa destacar, Laci, Michael, que é o quanto que você investiu, talvez até intuitivamente, em experiências que são diversas e são ricas de aprendizados. Porque, veja... eu também, quando tava ali nos primeiros anos da escola, vendia algumas coisas, vendia chiclete, cara. Na época existia uma arbitragem, porque era proibido o chiclete, né? Então eu virei uma espécie de traficante de chiclete. Então, comprava o chiclete a 10 centavos, mas na escola ele valia muito mais, né? Então, a gente achou ali um gap de oportunidade, enfim. Mas é muito interessante quando o teu critério para ir para o mercado financeiro. Porque o critério, geralmente, para quem vai para o mercado financeiro é meramente... dinheiro. Financeiro. Poxa, é um setor que paga bem, tem boas recompensas, mas você olhou muito tendo uma visão de onde você queria chegar, você queria empreender, então a clareza da visão, a clareza do objetivo, eu quero empreender, está claro, qual que é o caminho para lá? Poxa, eu tenho que ter diversidade de experiências. Onde eu vou encontrar isso? Mercado financeiro, eu vou para o mercado financeiro. Depois, a própria ida para o mochilão, então esse investimento em olhar o valor do aprendizado e se expor a risco e ter que se virar, acho que isso certamente marca teu início de trajetória. Muito, muito. E te coloca na posição de sobreviver às dores e os riscos e as incertezas intrínsecas a empreender em qualquer lugar do mundo, né? Queria... Posso dar só um comentário sobre isso? Olha que doido, no último ano da faculdade, eu tinha uns amigos e a gente falou, não tem um núcleo de empreendedorismo na FEA. Não tem. Aqui é uma faculdade de administração. Eu participei da empresa Júnior e tal. Mas não tem, não é possível. Né? Uma empresa é uma faculdade de administração de empresas. E eu com um grupo de amigos, a gente funda um núcleo de empreendedorismo. E aí foi muito legal. Eu não sei como que eu conheci essa pessoa, mas eu conheci o Sebrae. Ele trouxe um programa pro Brasil, que é internacional, que chama Empretec, não sei se já ouviu falar. E eu conheci um facilitador do Empretec na época que o Empretec eram 2 semanas. O Empretec, ele agora é um programa, acho que de uma semana, não sei agora como tá agora, mas na época que eu conheci, era 1 semana só, mas na época eram 2 semanas. E esse cara, que virou um amigo, seu Roberto Ambrosio, sensacional, e a Mazé, a mulher dele, é uma baita de uma cozinheira, eles têm uma rotisserie e tal, na Vila Romana. O que ele descobriu? Ele era facilitador do Empretec e ele descobriu que as pessoas saindo do Empretec, você sai sabendo se você quer empreender ou não, porque é intenso emocionalmente.
Só que, tá, e na segunda-feira, depois que você entende que você quer empreender? E aí, ele montou um negócio que ele chama de Clínica do Empreendedorismo, que eram as pessoas que faziam o Empretec, e cada um já tinha sua empresa, já tinha alguma coisa, mas tinha dúvidas de RH, de finanças, de marketing, não sei nem como começar. E aí a gente juntou a nossa vontade de feanos e querendo colocar a mão na massa, mas ver o mundo real, e ele de conhecimento. Então a gente fez uma parceria. Então eu não lembro o dia da semana, mas acho que era quinta-feira, terça ou quinta, no meio da semana, ou terça, quarta, quinta, na Vila Carrão, 6 da tarde. Então era assim, era pegar a galera da FEA, que a gente brincava assim, tá tudo certo, FEA, USP, né, tá tudo classe com ar-condicionado, o pessoal na USP falava na brincadeira, né, que é o shopping da USP, né, porque todo mundo é cadeira de madeira, não tem ar-condicionado. Aí a gente levava o pessoal que queria para pegar o metrô, Praça da Sé, 6 da tarde, fazer baldeação, ir para a Zona Leste e entrar e conhecer um cara que não tinha 4ª série e operava uma empresa de 20 milhões de reais de venda de frios em Osasco. E ele assim, nossa, e eu, USP, FEA, e aí ele falou assim, meu filho, eu acho que você tem muito para aprender aqui. E foi muito legal. E essa experiência de você ver o mundo real, de sair da teoria e ver na prática que tem gente com muito menos conhecimento teórico, mas tem conhecimento de vida, que pode te ensinar muito. Isso nos moldou. Então, a partir daí, a gente entendeu. Eu já sabia que a minha vontade de mochilar veio a partir daí, essa visão que a minha tomada de decisão foi, eu vou me arrepender se eu não fizer? Eu falei, eu tenho certeza que eu vou me arrepender. Mesmo que tem vários riscos profissionais, de vou voltar, vou trabalhar onde, o que eu vou fazer. Você teve que se demitir pra ir? Sim, Uau. Eu tava no mercado financeiro. E aí Foi all-in no mochilão, né? Eu pedi demissão, sem saber o que eu ia fazer. Quando na volta, eu sabia que eu queria empreender. Eu até fui com essa cabeça. Será que não dá pra trazer um business pra cá? E aí tem toda uma história em relação a isso, que aí depois a gente entra. Mas é só contando esse detalhe, que eu acho isso super importante. Você se colocar numa posição onde você consegue ser influenciado por coisas que você não conhece. Se jogar um pouquinho, né? Porque a gente é muito limitado quando a gente só está num ambiente. A gente precisa ser influenciado por outras coisas. Claro, você toma cuidado, tudo. Mas o mochilão foi isso. Essa clínica, eu conheço o Roberto até hoje. A gente é muito amigo, assim, né? Faz tempo que a gente não se vê, mas ele ensinou muito a gente. Porque a gente olhou e falou, nossa, o mundo real, ele é bem diferente do teórico. E acho que isso molda a gente. Esse multiconhecimento, né? Essa pluralidade de experiências. Espetacular, né? Se você teve um ganho de diferentes perspectivas, Sim. Investiu muito nisso, se arriscou, né? Um mochilão, diferentes culturas, se vira, cozinha. Quando que foi o teu começo num empreendimento mais estruturado? Em que momento você falou, poxa, e finalmente eu vi muitas coisas, eu achei um caminho e vou empreender de forma mais estruturada? Foi muito por acaso, inclusive, assim. Eu voltei do mochilão querendo montar uma empresa de cosméticos. Eu não queria fazer tech, tá? Falei, não, que tecnologia? Não, eu quero fábrica, eu acho isso legal. Só que aí, conversando com gente, né, família, etc., falou, o mundo do cosmético, ele não é tanto, porque eu sempre gostei de produto, de construir coisas. Ele falou, uma empresa de cosmético é mais uma empresa de marketing do que uma empresa de produto. Fato. É muito mais um branding, o que faz, etc. Mas eu voltei, a família da minha esposa de Guarulhos, eu fui pro centro de Guarulhos para fazer pesquisa de campo. E para as pessoas, oi, tudo bem? Qual shampoo você usa? Assim, desse jeito, tomar não na cara, assim, bem duro, tá? Ninguém quer falar com você, assim, é muito doido. Só que aí, em paralelo, eu comecei a olhar o mercado de chocolate. Tem um tio que conhecia desse mercado, etc. Me conversamos para olhar esse mercado, eu estava olhando. E em paralelo, essa é uma história... Aí vocês falam se estava longo ou não, mas essa é uma história muito legal de como eu entro na Prontimed. Quando eu chego em São Paulo,
No começo da faculdade, pré-faculdade, eu morei um tempo no bairro da Liberdade. E eu conheci um colega, né, japonês que me ensinou a jogar um jogo chinês chamado Go. É um jogo de peças brancas e pretas, que é um xadrez chinês. Milenar, 5.000 anos, baita história e muito mais complexo que o xadrez. Ele é famoso, esse jogo, porque saiu um documentário do Google tendo criado a primeira inteligência artificial que ganhou de um profissional, e é mais ou menos recente, não é, tem uns 5 anos, talvez um pouco mais, mas que o xadrez já, na década de 90, o Deep Blue, sei lá como é que chamava lá, ganhou do Kasparov, aquela história. Todo mundo achou que era impossível. E aí tem o Lee Sedol, que é um coreano que joga, eles ganham do Lee Sedol, o Lee Sedol ganha um jogo só. E eu aprendi a jogar Go. E aí, eu conheci, lá na Ana Rosa, tem um centro japonês de Go, chama Nihon Ki-in, que dá aula de Go. Aí eu fui lá um dia e conheci o mundo do Go em São Paulo. Uma casa japonesa, sensacional, linda. Foi investimento do governo japonês. Apesar de ser um jogo chinês, ele é japonês, ele virou profissional. Ele tem uma liga profissional no Japão. Ele é um jogo muito, intelectualmente, muito reconhecido. Tem toda uma história por trás. E lá eu conheci um professor de Go, que era o melhor jogador da história do Brasil, que é um chinês, que representou o Brasil 2 vezes no Mundial Amador. E foi o melhor. E uma molecada que jogava Go, teve um que foi bancado 1 ano para morar na Coreia, para jogar Go, para virar profissional, assim, um mundo. É um mundo à parte. Um mundo à parte. E eu joguei, aprendi a jogar esse jogo, participei de campeonato, ganhei um campeonato, inclusive em São Paulo, porque tem esses tipos... E um jogo muito legal. É um jogo que tem uma filosofia por trás e tal. Então, fica com isso. Quando eu volto do mochilão, eu falei assim, você volta com a cabeça diferente, completamente. Depois de 6 meses, passei um tempão na Turquia, conheci um americano José que estava servindo na Síria, ele era da Marinha lá, então, dos Marines, então, conheci tudo. Conheci um palestino que me ensinou a fotografar, então, eu conheci gente que, putz, é outra cabeça. Eu voltei e falei assim, eu quero voltar a jogar Go. Eu queria ter um hobby. Aí eu mandei um e-mail para esse professor. Falei, você podia voltar a dar aula de Go para mim? Aí ele falou, vamos almoçar? Vamos. Aí a gente foi almoçar. E nesse almoço ele falou, pô, vamos. Porque ele tinha dado umas aulas para mim lá atrás e tal. Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu tenho um projeto no HC que chama ProntMed. Você pode me dar uma consultoria e eu te dou em troca aula de Go? E aí ninguém gasta dinheiro com ninguém? Eu falei, tá bom, eu tô fazendo meu negócio de chocolate, eu vou aí te ajudar. Aí, porque ele falou, pô, eu quero construir esse projeto que eu tenho no HC, eu quero ver se faz sentido eu construir uma empresa disso. Eu falei, tá bom. Eu ia de segunda à tarde. Eu lembro que eu nadava na hora do almoço e eu saía, pegava um metrô, ia pra Paulista, que o escritório era lá no Conjunto Nacional, e eu comecei a ajudar. Passou 2 meses, eu estava indo 3 vezes por semana, não entendia absolutamente nada de saúde. Eu tinha visto coisa no mercado financeiro, mas a dinâmica, como funciona, sabia nada. E eu comecei a estudar, e na época estava a história do Big Data, etc. Então, e aí eu olhei e falei, eu não quero mais fazer chocolate, eu quero fazer saúde digital, porque eu achava que isso era o futuro, que dados estruturados em saúde era onde o Google não tinha conseguido entrar. Ele tinha o Google Health, que deu errado, estava bem naquele 2011, 2012. Uhum. Eu falei, eu acho que isso aqui é o futuro. Assim, a gente estruturar dados em saúde é o futuro. E aí foi onde a gente sentou, esse professor que virou meu padrinho de casamento, meu amigo, é o Wang, que é uma pessoa técnica, e falou, eu preciso que alguém toque essa empresa, vire CEO e toque. Então começou assim. Simples, 4 pessoas juntos no escritório tentando entender o mercado de saúde. Então, qual que era o estágio da empresa na época, quando você conheceu? Em termos de, era pré-receita? Não, já tinha um projeto, tinha um produto no HC. Era isso. Começou dentro da reumatologia do HC, expandiu em vários outros serviços.
numa linguagem antiga, porque era um projeto que já estava há muitos e muitos anos, mas é uma empresa que não crescia, mas tinha na cabeça do Wang tinha um potencial de ser alguma coisa maior, mas ele não sabia como fazer, não sabia se captava investimento, ele nunca tinha captado, não tinha essa experiência toda. E aí ele me chamou para fazer parte disso, para ajudar a dar essa visão. E aí quando eu olhei, eu falei, não, peraí, a gente precisa pegar essa empresa e olhar sobre outro ângulo. Essa história de estruturar dados em saúde de uma forma geral, como vai fazer, montar o plano de negócio inteiro, isso é uma coisa que ele estava precisando de ajuda. Então, a empresa já faturava, tinha um faturamento pequeno, mensal, pagava um pouco as contas, etc., mas era aquilo ali. E aí ele falou, agora você pega isso e transforma isso numa empresa mesmo grande. Então, e aí naquela época, foi duro. Foi duro, porque no começo não é nada glamuroso, né? A gente lê na mídia sobre construção de empresas, eu tentando entender o que os médicos achavam, era esperar num consultório médico durante 3 horas para o médico me atender para falar comigo em 5 minutos. Eu e mais 3 representantes da indústria farmacêutica. Então não, destratado, assim, não quero ver, você veio aqui, eu não quero falar com você, então, é duro. Então mas eu já tinha tentado entrevistar gente no centro de Guarulhos sobre shampoo, então pra mim tava assim, tranquilo. Você assume como CEO de uma empresa começando a ter tração, um produto... É um produto estabelecido no HC. Mas local. Praticamente. Receita ali provavelmente pouco acima do break-even, enfim. Isso, empatado. Assim. E você tinha que dar tração para esse negócio e cruzar esse abismo, né, entre um produto validado localmente e realmente um produto de sucesso, escalável no mercado. E há um gap aí que tem que ser coberto grande, com estratégia e com execução. Sim. Queria te perguntar o seguinte, né, quando você assume como CEO da ProntMed, o que você lê do contexto mercadológico da época, o que você lê da empresa, o que você lê de tendências para definir uma estratégia? Qual foi a sua estratégia pelo menos em linhas gerais, né? Qual foi a estratégia do LACE, a estratégia da liderança da empresa para dar tração para a empresa a partir daí? É legal, essa foi uma decisão complexa por qual caminho, porque quando a gente pegou a empresa, a gente falou assim, qual que é o objetivo? Estruturar dados na área de saúde, porque a gente sabe que tem muito valor. E sendo bem honesto, eu não sabia onde ia ter valor. Eu sabia que ia ter valor. Naquela época estava bombando o Big Data, então vocês lembram disso? Então todo mundo falando sobre isso, Google, Microsoft. Petróleo, né? Exato. E aí a gente falou, saúde, tem muito valor esse dado, até hoje. Então a gente olhou para aí, ainda mais hoje com AI, né? Depois a gente pode entrar nisso, mas quando a gente olhou, a gente falou, beleza, se eu quiser estruturar o máximo de dados possível, qual é o go-to-market? Será que eu vendo um prontuário que hoje está no terciário do terciário da saúde, que é o HC? Pra vocês terem uma ideia, tipo, quinta-feira de manhã, ambulatório de lúpus. Quem tem isso? Não existe. Hoje na Reumato a gente atende lúpus quinta-feira de manhã, porque é assim que funciona, porque lá é tudo muito grande, não é a realidade do mercado. E é um produto que atendia aquela realidade. Tinha um prontuário, tinha que ampliar esse mercado. Tinha um template de prontuário para lúpus, para fibromialgia, para artrite reumatoide, espondilite anquilosante. E aí, só dentro da Reumato. E aí a minha dúvida muito grande era, será que a gente cria um produto para um hospital ou a gente cria um produto para consultório médico? Sabendo que no final do dia o que a gente quer é estruturar dado. E aí eu fui falar com todo mundo que eu podia. E como eu tenho essa habilidade de criar conexões, eu em paralelo estava tentando entrar no mundo tech, de VC, de negociação, de rodadas de investimento. Então, estava conversando muito com essa turma e estava tentando entender saúde. E aí, o que aconteceu? Em 2012, eu tinha não sei se vocês vão lembrar, se vocês estavam olhando para isso nessa época, o melhor evento, acho que de todos, assim, acho que ninguém conseguiu fazer um igual,
de tech na época era um chamado BR New Tech. BR New Tech era um evento que foi criado por uma empresa chamada do Brasil Innovators, que existe até hoje, que basicamente era o André e a Berry. A Berry é partner da 500 Global, né, o fundo de investimento do lado do Vale do Silício, super ativa no Vale aqui, investiu um monte de empresa, e o André também, um cara incrível, e na época o Flávio Pripas estava muito envolvido com esse projeto também, e era um evento mensal, que chamava o pessoal da área de startup, eram os startupeiros montando. Então, vi de tudo lá. Eu vi a galera do Get Ninjas, por exemplo, tava lá em hackathon, assim, o Eduardo lá olhando. Então, a gente viu muita coisa. Eu vi Dafit lá na época, Hotel Urbano, teve muita coisa que passou, assim, de certa forma, né? Eu não lembro direito, mas a gente viu muita empresa nascer naquela época. E eles tinham um programa chamado Tech Mission, que era levar alguns empreendedores escolhidos a dedo para ir para o Vale do Silício conhecer o mundo lá. E eu fui chamado, a primeira turma foi em 2010, e a segunda turma não teve 11, a segunda turma foi em 2012, e eu fui um dos chamados para fazer parte. E aí eu fui num grupo de, sei lá, umas 15 pessoas para o Vale. E aí foi muito legal, porque lá eu aproveitei, além de conhecer o Google, de conhecer as grandes empresas, fui para Stanford, fui conhecer a Endeavor lá, me conectei com bastante gente. Eu fui para Stanford e fui conversar foi cold call completamente, assim, eu peguei e mandei e-mail, eu nem lembro como que eu cheguei na pessoa, e fui falar com o chefe do hospital de Stanford e fui sentar com ele para entender. Eu falei, cara, se você fosse montar uma empresa... Porque eu fiz essa pergunta para todo mundo, de prontuário eletrônico, para estruturar dados, você começaria por onde? Para o consultório ou para o hospital? Eu falei com 8 pessoas muito inteligentes. 7 falaram, vai para o hospital, é onde tem dinheiro. Uma falou assim, cara, se você quiser escalar, vai para consultório. E aí eu, pensando muito com o Ang, a gente chegou na conclusão e falou assim, vamos fazer para consultório. E acho que foi uma boa decisão. Porque no Brasil ainda é mais difícil ainda, porque você fazer um prontuário para estruturar, para se integrar com os RIs, com todos os sistemas dos hospitais, etc., é muito difícil. Até hoje, para se integrar com os sistemas... E a adoção em hospital... demora muito grande e tal. Então, foi aí que a gente decidiu ir para consultório. Aí a gente tinha um problema, porque a gente tinha um produto feito para hospital, numa tecnologia antiga, que era o Delphi. Então, a gente precisava de dinheiro para construir um prontuário novo, numa nova tecnologia que fosse para consultório, que tivesse outros módulos, como agenda, faturamento, recepção, que nunca foi o core da empresa. A gente tinha que entregar um bom produto, porque a gente queria ter um prontuário que captasse o dado. A gente queria que cada consultório médico fosse um ponto de coleta de dados estruturado, de certa forma. Aí depois a gente criou todo o modelo de negócio de dados em cima disso, mas começou assim. E aí foi a decisão, tudo bem, a gente vai para isso, então a gente precisa captar dinheiro. E na época não existia o termo health tech, não tinha. Então a gente tinha que captar com quem acreditava. E aí foi super legal, aí a gente captou final de 12, começo de 13, a primeira rodada de investimento. A gente captou com a iBricks na época, que depois virou IGA, que é um fundo de tech que está aí até hoje, que está agora junto com o Pátria. A 500 investiu, e vários anjos, né? Então, a turma do Buscapé, né? O Mário, o Romero, tipo, a turma, então, um grupo, e aí começou. Aí a gente pegou dinheiro e começou a construir um sistema novo, investiu, aí teve muitos problemas altos e baixos, né? Porque a gente, eu achei que todos os médicos iam comprar, mas, eles não vão adotar tão rápido também, não. Então, foi muito aprendizado, foi bem legal. Sensacional. Queria pegar esse capítulo inicial que você falou de captação de investimento. E a gente sabe que em geral, existe mais dinheiro no mercado do que boas oportunidades. Ao mesmo tempo, continua sendo bem difícil você ser investido, você tem que dar algumas demonstrações de potencial de mercado, potencial do produto, Sim. tração de clientes e tudo mais. Qual que foi a sua estratégia no sentido de conseguir tornar a Prontimed atrativa para fundos de investimento? Você fez isso para quem estava fora do Brasil, inclusive, né? Fundos que têm representação no Brasil, mas são de fora. Sim. Em uma época, o ano era 2012, 2013? 2012, 2013. De 1 a 2, né?
Então, uma descrença absurda na economia brasileira, na estabilidade institucional. Como que foi que forma você endereçava esses investidores e por que você acha que eles investiram dentro da Prontimed, que eu imagino que envolveu muito mais crença em quem estava lá do que no negócio por si só. Aí você tem que dividir, quando você está falando de investimento, dá pra gente entrar muito profundamente, aí vocês me falam, mas depende do tipo de empresa que você tá construindo e o estágio que ela está. No caso da Prontimed especificamente, era uma health tech, era uma tech que estava querendo provar o seu modelo de negócio de dados de ser uma coisa muito grande. Então, óbvio, você tem que ter um potencial muito grande para fazer sentido para um fundo de venture capital ou mesmo para um anjo colocar dinheiro. Por quê? Porque a taxa de mortalidade dessas empresas é muito grande. Então, uma empresa tem que pagar o fundo inteiro. Essa é a conta. Ou talvez mais de um fundo, inclusive, né? Então, existem diferentes estratégias de investimento, é óbvio, né? Mas você tem que tentar investir numa empresa que tenha potencial de ser muito grande. Aí todo mundo hoje fala dos unicórnios, etc., porque esse é um número. Fala, se eu colocar tantos milhões em tantas empresas, na hora que tiver uma venda, eu fizer minhas contas de diluição, quem vai comprar, quanto que vai ficar na mesa para mim, eu vou conseguir, né? Eu faço a conta, eu vou conseguir remunerar o capital que eu coloquei lá dentro, ao invés de deixar no CDI, né? Deixar em alguma coisa, algum investimento de renda fixa aqui no Brasil. Então, isso é um ponto fundamental. Então, tem empresa que não tem condição de captar como um VC, porque ele, sei lá, está montando uma cafeteria. Então, ele não tem potencial. Tem efeito de multiplicação. Só que tem investidores que colocam dinheiro em cafeteria, por isso que... E é um estágio inicial também, então são outros objetivos de investimento. Quando a gente está falando de VC, né, Venture Capital mesmo, em tech, tem muito essa lógica. Que acho que vai mudar, inclusive. Eu tenho uma opinião, né? Eu tenho uma opinião em relação a isso. E aí, o segundo passo, e eu acho que isso não vai mudar nunca, é confiança. É o componente de confiança. Porque as pessoas investem em pessoas. Porque a planilha aceita tudo, o PPT aceita tudo. Não interessa o que você está escrevendo lá, eles querem saber, quer dizer, interessa o que você está escrevendo lá, eles querem saber tua visão, mas eles querem saber se eles podem confiar em você. Então, confiar é você ser vulnerável o suficiente para ele entender que você não sabe tudo mesmo, que você tem várias dúvidas, que não sei, eu acho que o melhor caminho é fazer para consultório médico, mas talvez tenha que ser para o hospital no final do dia, mas ninguém tem como saber, porque tem muita incógnita. Montar empresa girar 30 pratinhos ao mesmo tempo. E eu acho que vem da confiança. Foi literalmente isso. Eu lembro exatamente como a gente confiou. A gente conseguiu o primeiro investimento, que foi literalmente, confia em mim. A gente vai fazer, dá uma chance pra gente, vamos lá. Não, tudo bem. Foi assim. Eu falei, então tá bem. Vendi o peixe, não vou mais discutir. E aí foi. Aí eu já consegui o primeiro. Vocês querem acompanhar? Vamos. E aí se criou um primeiro grupo de investimento. Mas por quê? Porque as pessoas confiavam. E isso é fundamental. O empreendedor precisa entender, o investidor, todo mundo, inclusive o executivo que está na ponta de uma empresa, que está na empresa, mas está lidando com startups, etc., que reputação é fundamental. Porque as pessoas, você vai sair da empresa, mas continua. Você precisa criar um relacionamento com as pessoas, porque isso é o mais poderoso. Tem grandes empresas hoje que montam um negócio na base da confiança, que são empresas gigantes, bilionárias, que fazem um contrato de 10 páginas, porque confiam, as famílias se confiam umas nas outras. Então, acho que é fundamental para quem está começando, criar uma rede de relacionamento de confiança sem interesse, né? O interesse ruim, vou só criar um relacionamento porque eu quero aquilo da pessoa, que é mais um relacionamento com interesse transacional. Mas, para mim, o fundamental, inclusive no começo, quando você está olhando para empresas mais avançadas, ele já está olhando, fala, deixa eu ver sua margem EBITDA com múltiplos.
para garantir, eu como private equity, um PI, eu colocar um CFO, porque ele vai cuidar do caixa para garantir que o negócio está certo, porque é uma pessoa que eu confio aqui dentro olhando os números. Então aí vai mudando o perfil do investidor também, diminui o risco, diminui o retorno. Então, e aí você tem um espectro grande de fundos de investimento que fazem, mas para quem quer ser empreendedor, para quem quer construir negócio, o mais importante é você ter rede de relacionamento, não só para captar, inclusive para quem vai trabalhar junto com você. Porque montar time num negócio que não existe, prometendo que você vai ser sócio, e tem um monte de história no Brasil, infelizmente, de gente que foi prometido uma ação, mas na hora não sabia como é que funciona a parte do contrato, acabou saindo com 0, assim, tem um monte de história disso, infelizmente. Então tem muita gente receosa de falar, não, eu vou te dar um percentual dessa empresa, porque fala, mas eu vi que um monte de gente que isso aqui não vale nada. Vale, nas pessoas certas. Então, você construir uma rede de confiança e relacionamento é fundamental. Esse é o poder dos juros compostos nos relacionamentos, né? Você conseguir ter relacionamentos que ao longo da tua vida você vai ter tanta confiança que você vai construir negócios juntos que já sabe que vão entregar, que vão fazer. Imagino vocês dois, né? Vocês estão juntos aí construindo as coisas, um relacionamento excelente. Eu acho que o investimento nisso, de você conhecer as pessoas, de ser uma corrente de doação, você entrega, você recebe, e genuíno de ajudar, de construir coisas, acho que é a peça para começar mais importante, assim, para chamar a gente pro seu time, seja como investidor ou como colaborador mesmo na ponta. Lácio, muito bom o que você está dizendo aqui, porque normalmente nós estamos acostumados, é natural, a gente ouve muito mais um negócio de sucesso ou uma orientação ao empreendedor para o propósito e para a interdependência, né, na construção do negócio. E tem um elemento, o propósito é fundamental, a interdependência é fundamental, e tem um elemento que é a confiança, e nem sempre a gente aprofunda esse tema aqui. E para construir uma rede, e você pode nos explicar, acho que isso muito bem, para construir uma rede de confiança, é necessário ser uma pessoa de confiança. Né? Isso não basta uma reunião, uma conversa. Porém, a gente também entende que confiança, ela não precisa ser algo tão longo, ela pode existir uma velocidade na confiança. E eu identifiquei isso aqui no teu negócio, porque você dá elementos, e isso é importante para o empreendedor, quando você afirma que o empreendedor tem que aprender a ser alguém de confiança e construir rede de confiança. E é importante estruturar isso. Como que isso acontece? Porque aqui, Rômulo, o Laci, ele fez uma pergunta fundamental que todos nós temos que fazer no negócio. No começo ele perguntou qual que é o meu go-to-market. E isso eu gostaria que você explorasse um pouco mais, até tecnicamente, né, para que toda a nossa audiência pudesse compreender e absorver. Qual que é meu go-to-market? Eu sei de fato o que eu vendo, para quem eu vendo, por que vão comprar de mim e não vão comprar com outro. Esse é um aspecto fundamental para que um negócio possa ter sucesso. Uma outra questão é a opção da escala. Né? Não quer dizer, está tudo bem quem faz um negócio mais personalizado e que eventualmente não vai ter escala. Também tem propósito. Né? Perfeito. Mas esse é um aspecto fundamental também de atração. Quer dizer, se eu vou buscar crescimento, se eu vou buscar investimento, eu tenho que avaliar com clareza se isso vai passar pelo meu negócio. E aí, lógico, o mais importante é a construção da confiança. Ou seja, o que eu quero dizer? E quero explorar um pouco contigo, Lácio, principalmente na pergunta que você faz no go-to-market. Eu, como investidor, quando eu observo um empreendedor que tem clareza do negócio dele, o que o negócio dele serve, eu começo a confiar mais naquele empresário enquanto gestor, enquanto empreendedor. Eu fico predisposto, ainda que intuitivamente, investir nesse negócio. Então, elementos da confiança nós precisamos compreender. O caráter é fundamental. Sim. Agora, a intencionalidade, a competência e os resultados, eles complementam uma estrutura de confiança para que alguém possa chegar e falar, pô, eu vou embarcar nessa contigo. Então eu percebo, Lácio, que quando você vai e quando você fala, confia em mim, esse confia em mim está embarcado nele alguém que olhou para o negócio, alguém que definiu o go-to-market,
alguém que definiu a escala e tem caráter, né, embarcado para poder fazer uma pergunta dessa. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa experiência, qual é o meu go-to-market, porque talvez seja uma das perguntas mais importantes para quem está começando. Eu acabo nessas minhas experiências, eu adoro ajudar outros empreendedores, né? Então, eu estou, inclusive, nesse momento, ajudando um grupo de 3 empreendedores querendo montar uma empresa na área da saúde. E esse é um debate muito importante, porque eu sou uma pessoa muito prática. Então, porque no final do dia, a gente precisa saber o que a gente vai fazer na segunda-feira. Né? Qual é a ação prática que a gente vai fazer? Igual fazer exercício físico. Você precisa fazer 150 minutos de exercício físico por semana, que é aquela número. Tá, mas eu faço o que na segunda-feira? É corrida? É natação? É hidro? É yoga? É jiu-jitsu? O que é? Você precisa saber, porque senão fica no etéreo. Então, no caso do go-to-market, eu acho que tem... A primeira coisa é o que você falou, propósito. O que eu quero? A segunda coisa é você, de fato, entender as alavancas do negócio. Então, o melhor exemplo que a gente pode dar, que é famoso, tem filme sobre isso, é a história do McDonald's. Que no final é um negócio de real estate, né? É você ganhar dinheiro do aluguel. Não é hambúrguer. Então, você entender que, na verdade, você está não fazendo um produto de shampoo porque ele é um bom produto, você tem que ter uma mega expertise em marketing e branding, etc. Um B2C forte, canal de distribuição. Você entender qual que é o teu negócio, porque a gente não sabe. Fala, nossa, a gente, quando começa a ter uma ideia. Então, tipicamente, o melhor é você trabalhar num problema que você sofre, né? E normalmente a dor dos grandes empreendedores nasce aí. A história do Stripe, por exemplo, do Y Combinator que eles contam, é isso. Eu acho horrível o processo de pagamento. E aí eles criam uma das startups mais reconhecidas no mundo sobre isso. No momento que você tem clareza sobre isso, eu falo assim, onde eu começo? Eu acho que o melhor caminho para você pensar, e tem um texto muito bom que eu sugiro que todo mundo leia mais de uma vez, várias vezes na vida. O cara que fundou o Y Combinator, o Paul Graham, ele tem o site dele, acho que paulgraham.com, e tem uma área que chama Essays, que são textos, ele adora escrever. Ele é um desenvolvedor por natureza, mas ele também gosta de escrever. E ele tem um texto que chama Do Things That Don't Scale. Faça coisas que não escalam. Porque a gente fica querendo começar achando que a gente precisa ser gigantesco. Só que, na verdade, o primeiro dia é vender o primeiro cliente. Porque só de você se colocar lá na frente do médico, ou de uma operadora, ou de quem seja que você está querendo vender o teu produto, você fazer a primeira venda vai te dar tanto insight que você não tem a menor ideia. Nossa, vou ter que mudar o produto aqui, vou mudar... Então, a primeira cabeça é assim, não vamos pensar em escala, vamos pensar em o maior aprendizado possível. A gente tem que aprender a entregar valor. Por quê? Porque no momento que você decide o teu propósito, você precisa pensar para quem. Quem é o público? Quem é a persona que vai comprar isso? E quando você olha e acho que é um dos grandes erros do empreendedor, ele ficar encantado com o produto. Mas o produto, ele é só um meio, porque você está resolvendo uma dor da pessoa. Então, tem vários livros famosos que contam a história o que é um prego. O prego pode ser várias coisas, mas pode ser importante porque você está pendurando o quadro da tua família na tua casa. Uhum. E você não quer que caia de jeito nenhum. Porque meu avô foi pintor. Então, eu não quero que caia, né? Então, qual é o problema que você está resolvendo? A máquina fotográfica, ela é só para tirar foto ou ela para tirar fotos de momentos incríveis que quer guardar pelo resto da vida? Então, você entender qual é o benefício que você está entregando para a pessoa e quem é a pessoa, escrever isso de fato. Tem muitas coisas. Então, por exemplo, uma empresa que está fazendo suplemento alimentar. Qual dor que ela está resolvendo? Não adianta você falar assim, não, porque o meu whey tem 15% de proteína, o meu whey tem aqui, um scoop tem 15 gramas de proteína e tal e tal. Qual é o problema? Qual é o problema? Uhum. Eu estou pegando a pessoa que não tem tempo, sabe que precisa suplementar com proteína, por exemplo, e
e quer qualidade no ingrediente. Então, pô, toda a minha comunicação é isso. Não, eu quero baixo custo, porque tem um monte de gente querendo comprar, não está muito preocupado com qualidade, necessariamente, quer, óbvio, que esteja seguro, etc., mas não quer o melhor ingrediente do mundo, mas quer preço baixo. Só que tem uma senhora que não quer, não se vê numa academia com gente forte, etc., mas que precisa, porque tem sarcopenia, precisa cuidar dos músculos, e precisa suplementar, no caso dela. Qual é o problema que você está resolvendo? Talvez o problema seja porque é difícil ela pegar aquele scoop, como é que ela vai medir, então você tem que dosar diferente. Qual é o problema real que você... Para quem? E qual é o problema real que você tá resolvendo? Isso está muito claro como uma hipótese, porque construir uma empresa é que nem ciência. Você vem com uma hipótese. E aí você precisa testar na prática para ver se ela, de fato, gruda na parede, né? Ou ela cai. Então você tem uma hipótese, você sabe para quem, você sabe qual problema você está resolvendo, ele direciona o negócio inteiro. Então, por exemplo, você vai começar um negócio. Então, por exemplo, você tem aqui o Audazes, o podcast. Quem é? É para executivo em saúde, para empreendedor, para líderes, etc. Tá bom. Qual é a dor deles? Qual é o tipo de conteúdo que eles querem? 1 hora, meia hora, 2 horas? Não, você definiu. Tá claro para você a dor, tá claro o formato, etc. Uma pessoa de marketing do teu time que vai contar essa história, na hora que ela pegar esse material, é fácil contar essa história. Ela sabe para quem, qual é a dor, e aí a pessoa de marketing vai ser criativa para pensar em formatos diferentes para fazer isso. O problema é quando você pega uma empresa que fala assim, eu tenho aqui um suplemento, 15... E aí vira um marketing de, nós temos 15 gramas. Ninguém quer 15 gramas de proteína, entendeu? Você quer resolver um problema. Então, tá aqui a coisa mais importante do começo, é literalmente pegar, eu tenho um formato no Excel que eu sempre usei para as empresas, que é você criar mesmo qual o propósito, como você vai se comunicar com as pessoas, qual dor você recebe, como é que você prova que você resolve aquela dor. Então, por exemplo, no caso da ProntMed, uma das dores do profissional de saúde é aumentar faturamento. Como que ele pode aumentar faturamento? Evitando falta. Então, eu preciso comunicar que eu ajudo a evitar falta. Como que eu provo? Porque eu tenho uma funcionalidade de um WhatsApp automatizado 24 horas antes, 48 horas, que lembra o paciente e eu reduzo faltas. Eu não estou vendendo que eu tenho uma mensagem automática de WhatsApp. Isso pouco importa. Eu estou vendendo para o médico que eu aumento o faturamento dele. Pô, se eu comprar o ProntMed, ele vai aumentar meu faturamento. Aí você prova, você mostra, faz teste, entende? Você tem a funcionalidade do WhatsApp, mas você se comunica diferente porque você sabe qual é a dor que você está atingindo e está tentando resolver. Mas talvez o médico não queira isso, ele quer melhorar a experiência do paciente, porque ele é particular, ele cobra R$2.000 a consulta. Tudo bem, ele até quer aumentar o faturamento, mas não é isso. O público dele é tão premium que ele quer garantir que ele tem uma baita experiência. Então, será que eu não posso criar um agendamento automatizado para ele não ter que ligar na secretária, agendar isso, porque provavelmente as pessoas são super ocupadas? É outra coisa. E aí eu vou falar, olha, o teu paciente vai ficar mais feliz, porque eu pergunto depois para ele um NPS, te entrega um resultado. Então, tudo depende do público, depende do caminho que você está fazendo. E aí, o go-to-market, ele nasce a partir daí. Claro que aí, quando você vai para a segunda e para a terceira derivada, você vai ter que pensar quais são os canais. Se meu público é um público 30+, ele provavelmente não está no TikTok. Mas é mulher, é homem? Qual é o tipo de coisa que você vai fazer? Qual canal você vai usar? Você vai usar o Insta, você vai usar o LinkedIn? E aí a área de marketing usando esse conhecimento para pensar como vai dar o primeiro passo e começar a vender. A área de produto, que embaixo de mim sempre estava marketing, produto, o empreendedor acaba tocando tudo, né? Tipo, vendas, marketing, produto. Mas produto é a mesma coisa. Qual é a dor? Eu quero melhorar a experiência do paciente. Quando ele cria o roadmap de produto, qual que é a primeira coisa que ele vai fazer? É confirmação de consulta ou é agendamento? Aí falar, não, mas fazer o agendamento automatizado é bem mais difícil do que você fazer uma confirmação de consulta automática.
Tudo bem, mas essa aqui gera mais valor. Vamos colocar numa matriz, isso aqui demora 3 meses, daqui 1 semana. Tá bom, vamos fazer o de 1 semana, depois de... Mas se os dois têm o mesmo tempo, onde que eu vou gastar minha energia? Na dor que eu quero resolver. E o tal do pivotar é que na hora que você coloca e fala assim, isso vai resolver. Eu falo assim, não resolveu, ninguém viu valor nisso. Fala, então vamos voltar para trás, vamos estudar, vamos mexer em alguma coisa. E aí é o mundo empreendedor, vida real mesmo. Que é dando errado. Aí eu tava falando um pouco antes de vir para cá com um amigo que tá montando uma fábrica de suplemento, que falou assim, esqueceram de colocar aquele scoop em alguns, isso não pode, porque tem legislação, como é que eu resolvo isso tal? É o dia a dia. E aí tem que voltar, fazer recall, tipo, aquelas coisas faz parte. Então, é o mundo real, que na hora que você coloca o produto na ponta, você vai ter todo o feedback que você precisa para seguir em frente. O job to be done não pode faltar, né? Que é esse exemplo clássico, né? Que furadeira, a fábrica de furadeira, ela descobriu que o chefe da casa lá, ou quem compra a furadeira em casa, que não é para trabalho, usa-se em média 12 minutos por ano uma furadeira. Então, pô, eu não vou fabricar uma furadeira para um público, para um consumidor que usa 12 minutos por ano, né? Mas por que ele compra a furadeira? Não é porque ele precisa da furadeira, é porque ele precisa do quadro na parede. Exato. Né? Não é o famoso job to be done. Ontem, por curiosidade, eu entrei numa franquia de chocolate para comprar uma caneca. Né? Então, isso é muito, muito comum. Mas o empresário precisa estar atento a isso. Né? Super. Ser curioso, fazer as perguntas, prestar atenção. E se esmerar também em solidificar bem os fundamentos do negócio, né? Porque a gente, na correria, vai fazendo, a gente enfatiza muito a execução, mas esquece eventualmente de escrever essas, eventualmente, 4 linhas que você falou. Mas que demoram, assim, cada linha dessa demora um bom tempo para ser elaborada, né? E trazer clareza, mas que vão gerar valor para o negócio enquanto ele existir. Exato, e tem um ponto importante que você toma, que é a confiança, claro, ter o caráter, mas é ter feito o dever de casa. Eu ter olhado e falar assim, eu sei que esse negócio de hambúrguer é aluguel. Então, porque você estudou, você não fala que tem o Brasil, sei lá, um dado errado, tem 200 mil médicos, você nem foi atrás, você pesquisou, não olhou, não é isso, não é o número. Você consegue perceber se a pessoa sabe do que ela está falando. E quando você está querendo captar investimento, as pessoas sérias, elas estudaram, elas viram. Se percebe que você não sabe, não domina, tá só falando os termos que são populares e tal, o radar pega, né? Então, essa confiança ela é importante. Você gastar tempo estudando mesmo. Pega o paper, lê 50 páginas do estudo, entende o mercado. Isso é uma coisa que hoje em dia é cada vez mais difícil, né? Que a informação está muito rasa. E acho que superficial. E os investidores, os bons empreendedores, eles procuram gente que quer. Porque não é muita gente que tem a curiosidade, a vontade, o saco de ficar estudando, lendo. Então, tem muita coisa para falar sobre isso, inclusive, né? Que você tem que escolher uma coisa que você gosta de fazer, porque no longo prazo, se você não gostar, você não vai ter força de vontade para continuar. Né? A competência é um elemento da confiança, né, Lassi? Super. O caráter é a raiz da confiança, mas se não houver competência, eu confio, mas não vou fazer negócio contigo porque não há competência. Né? Então, é o que você está dizendo para a nossa audiência, para nós aqui. Muito bom, doutor. Espetacular. Lassi, progredindo aqui nossa conversa, você parte para o momento de escalar, né? Adquirir investimento, passa a aprimorar o produto e como a empresa tech fazer as iterações, pivotar. Como é que foi esse caminho que conduziu vocês à escala e um exit que aconteceu, se eu não me engano, no ano passado? Final do ano passado. Foi altos e baixos, assim, não é como tudo, né? Então, o que a gente conseguiu, o caminho que a gente descobriu foi, a gente criou um sistema para consultório, mas a gente, quando foi vender na prática, o custo de aquisição de um médico inviabilizava qualquer negócio. Assim, a gente não tinha condição de crescer
e de ter o investimento necessário para conseguir crescer no que a gente chamava de B2C, mas não é um B2C para paciente, é pro médico. Então, onde foi que a gente conseguiu? Através de canal. Então, o primeiro contrato grande que a Prontimed teve foi com o Bradesco. Que o Bradesco estava querendo oferecer um prontuário eletrônico para a rede credenciada deles. Então, a gente cresceu através de grandes grupos que precisavam de prontuário. O tempo de maturação, de venda é muito longo. Mas entram centenas, às vezes milhares de médicos de uma vez. Então, foi aí que a gente começou a crescer. E aí a gente conheceu o mundo da saúde suplementar, aí a gente fechou um contrato com o Bradesco, depois a Qualicorp, e aí a gente foi entrando. Aí eu de fato conheci o mercado da saúde suplementar, porque era onde eu conhecia as pessoas. E aí entendendo as dores, e foi aonde a gente descobriu qual que era o real valor da Prontimed, do dado que a Prontimed gerava. A gente sabia que dado era uma coisa muito importante, mas a gente tinha muitas dúvidas de como isso se traduzia no mundo real. Aí a gente descobriu o mundo de gestão de saúde. Analisar desfecho, fazer coordenação de cuidado, garantir que o paciente vai para o lugar certo na hora certa. Como é que você decide isso? Com dados. Você precisa saber o que ele tem para você direcionar para onde ele vai. Então foi aí que a gente descobriu. E a empresa cresceu. Aí a gente captou algumas outras rodadas. O time cresceu. A gente chegou a ter um pouco mais de 10% dos pacientes da saúde suplementar com prontuário preenchido na nossa plataforma. A gente teve 7 milhões de pacientes únicos na plataforma. E aí a gente começou a crescer. Muito duro vender dado no Brasil, vender inteligência no Brasil em saúde. Acho que isso está mudando, inclusive, agora um pouco com AI, mas é muito duro, porque os desafios na ponta eram muito de curtíssimo prazo, de operação. Eu preciso de um médico atendendo aqui. Essa é a dor, porque estou no meio da pandemia e eu não tenho um médico que atende paciente, eu preciso atender. Se eu não tiver o dado, tudo bem, eu preciso dar o atendimento. Se tiver o dado, melhor. Mas é muito difícil você conseguir. Então a gente teve muita dificuldade. Tá? Então não foi simples. Mas começamos a crescer. Foi legal. A empresa cresceu bastante, a gente recebeu alguns investimentos no meio do caminho. O último investimento que a gente recebeu foi do Fleury, depois do Sabin, juntos, 2020. E aí a gente decidiu, no final de 23, em conjunto com os sócios, a gente fez um movimento de venda da companhia, que culminou agora com a venda no final do ano passado. Né? Então, e aí eu saio junto nesse processo. Foi um processo de um ano, vamos chamar assim, mais ou menos. E foi uma baita experiência, né? Eu sou muito grato com todos os sócios lá, com todo mundo que confiou na gente e a Prontimed tá aí, vai em frente, vai continuar e agora outra fase da vida, né? Agora com outro capítulo na frente já. Cara, é espetacular lá. Se queria entrar justamente nesse novo capítulo, porque eu conheço você de nome de mercado há alguns anos, mas comecei a te acompanhar mais quando você começou a falar de longevidade. A gente sabe que quando o empreendedor vende uma empresa, uma grande parte se arrepende, muitas vezes não pelos termos financeiros da oferta, mas porque o empreendedor muitas vezes tem a identidade dele muito conectada à empresa. De repente, antes ele era o dono de uma empresa, de repente ele não tem mais aquela empresa, ele perde a identidade, né? Como que foi esse momento pós-venda, em que, de repente, olha, eu tenho que achar outra coisa para fazer, eu imagino que você chegou em casa e falou, e agora, né, eu vou assistir Netflix, vou correr mais, vou fazer o teu mochilão, enfim, como é que foi esse processo de reanálise para definir um próximo passo para a vida e como é que a longevidade entra na tua vida? A longevidade começa muito antes, então... como eu falei no começo, eu era sempre muito envolvido com esporte. Eu sempre fui muito envolvido com esporte. E aí, em 2020, 2021, eu passei alguns meses na Alemanha. Por aí, no meio da pandemia, eu fui ficar na Alemanha. E aí... teve essa história é legal, assim, porque eu tava um dia caminhando com a minha esposa, de manhã,
é legal você... Porque eu tava lá para um aniversário da minha avó, e aí eu tava trabalhando de lá para cá, e quando você tá na Europa, a tua manhã é livre, de certa forma, porque o Brasil ainda nem acordou. Então era legal, porque a gente conseguia fazer uma caminhada de manhã, e depois entrava, você estica à noite para fazer mais reunião, tá, tudo bem. E aí um dia eu tava caminhando de manhã com a minha esposa, e eu fiz uma pergunta para ela, eu falei assim, por que tem gente... A gente sabe que tem gente que funciona melhor de manhã, tem gente que funciona melhor à noite. O cronotipo, tudo. Mas será que não tem uma forma da gente funcionar bem o dia todo? Será? Não sei, né? E a gente começou a debater sobre isso. Engraçado como pequenas perguntas mudam tudo, né? E aí, eu cheguei em casa, sou uma pessoa muito curiosa, eu sempre gostei de estudar e ler pra caramba sobre isso. Eu entrei no YouTube, comecei a pesquisar, achei um episódio do Tim Ferriss, ele falando com o Kevin Rose, e ele começa a comentar sobre isso, o que ele faz para não ficar cansado, etc. E ele comenta que o médico dele é o Peter Attia. Aí eu, quem é esse médico? Porque eu nunca tinha ouvido falar, ele não era famoso, não tinha livro, não tinha nada. E aí eu entro e falo, pô, eu preciso ver quem que é esse... E aí cai o mundo da longevidade no meu colo. E aí eu entro numa comunidade dele, que você tinha que pagar lá para entrar, começava a receber os papers e comecei a estudar. Eu falei, nossa, mas é isso? A saúde precisa parar de ser reativa e tem que ser proativa. O paciente tem que, de fato, ir para o centro. Eu estava vendo esse mundo na saúde acontecendo na minha frente como ProntMed, mas eu acho que a saúde tem que ir para outro lado. É menos sobre... Claro que a gente tem que olhar custo, tem que olhar aquela coisa toda que é a discussão, e tem um monte de gente que fala o tal do paciente no centro, mas não está no centro. Não está. Assim, claramente não está no centro. Então eu falei, pô, eu preciso estudar sobre isso. E eu comecei a estudar loucamente sobre longevidade, ler paper, todos os estudos, livros, podcast. E começou lá no meio da pandemia. Vai fazer uns próximo de 5 anos aí que eu comecei essa história. E aí no ano passado, no processo de decisão de venda, eu já estava assim, e aí? E aí tem um livro que me marcou muito, é uma das pessoas que eu admiro como pessoa e como pensador, que é um cara chamado Naval. Sabe quem que é o Naval? Ravikant. Sim, sim. Ele tem um livro e ele ficou muito famoso, para quem não conhece, né? Ele foi um dos fundadores do AngelList, e ele criou um vídeo ele criou, na verdade, um tweetstorm, na época que era o Twitter, ainda mais lá nos primórdios, que chamava How to Get Rich Without Getting Lucky. Né? Como se tornar rico sem ter sorte. E viralizou na comunidade do Vale do Silício, no mundo tech, completamente. Tanto que o sócio dele, o Nive, chamou ele para fazer um podcast para ele explicar cada uma dessas coisas que ele fala. Que assim, eram, sei lá, 80 tweets seguidos, um depois do outro, falando como criar riqueza. E aí ficou muito famoso isso, e eu li tudo sobre o Naval, todos os podcasts, tudo. Fiquei muito doido, assim, por tudo todo o conhecimento que ele trazia, e uma das coisas que ele fala é você fazer uma coisa que você gosta. E um dos ensinamentos é, faça algo que para você parece um jogo, mas para os outros parece trabalho. Que no final do dia você vai ganhar de todo mundo, porque aí ele comenta do Michael Jordan, né? Para ele era um jogo, ele levava muito a sério, mas ele se divertia fazendo isso. Então, você sabe o trabalho que dá fazer um podcast. Se você não se diverte fazendo isso, não se sustenta. Então, é a mesma coisa. E eu estava assim, pô, a próxima coisa que eu vou fazer precisa estar ligado a uma coisa que eu amo. Eu amo cozinhar, eu amo esporte, eu amo a saúde e eu amo estudar ciência. E eu estava vendo longevidade. E aí eu cheguei num grande amigo e falei assim, por que não tem ninguém falando de longevidade no Brasil? Isso foi 2024, já tinha Peter Attia, o livro já tinha sido lançado e não tinha ninguém. Tinha um outro médico falando, mas muito médico, assim, bem discurso médico sobre o assunto. Mais no sentido de recomendações de saúde gerais, não tanto de... Isso, e longevidade ainda muito 60 mais, muito esse público, né? E aí, falei, não, gente, isso tá explodindo lá fora, a gente precisa falar. E esse amigo chega pra mim e fala assim, o pediatra do meu filho foi você que indicou.
de suplemento, você me fala e dá os papers. E quando fala de treino, você conversa comigo sobre treino, cara, para mim, a minha referência de longevidade no Brasil é você. E aí eu falei, pô, eu podia criar uma newsletter de longevidade. Então, eu no final do ano, eu comecei ao longo do ano de 24, comecei a conversar com muita gente, entender o mercado de uma newsletter, o que ela faz. Eu acredito muito no poder da comunidade. Falei, eu preciso criar uma comunidade em volta do tema longevidade. Aí eu criei uma newsletter em dezembro. Conheci nesse processo a Eveline, que é a presidente da Health Medicine Longevity Society, HLMS, e ela fala, Lassi, você devia entrar a fazer parte da sociedade, que é uma sociedade internacional, com muita gente renomada, etc. E aí, a partir disso, eu comecei a conhecer muitas pessoas, empreendedores do mundo da longevidade, Brasil, investidores, empreendedores, gente de ciência da ponta, e a gente se juntou para criar um grupo. Então, a gente tem um grupo hoje de WhatsApp, só com investidor, cientista de ponta, empreendedor olhando para a longevidade, para falar de ciência pura, e aí eu conheci muita gente no Brasil muito legal. Então eu comecei a me inteirar, e a newsletter tá indo super legal. As pessoas, vamos dizer, as pessoas certas estão lendo, e eu tenho esse propósito grande de explicar qual que é o propósito, né? Quando a gente falou assim, go to market, né? O que tá escrito no meu Excel lá? Porque eu fiz, para newsletter, eu fiz exatamente o mesmo processo de criação de uma empresa, que é ajudar as pessoas a se tornarem protagonistas da própria saúde. Bom. Porque é isso que elas precisam ser, porque o mercado de saúde não vai cuidar de você no longo prazo. Pode cuidar mais ou menos, vai ter o médico vai cuidar de você, mas o sistema não está olhando para o longuíssimo prazo desse paciente. Vou contar um exemplo pessoal para você entender o que eu quero dizer com isso. Quando eu tô com 40, eu tinha uns 36, a minha médica solicitou uma densitometria de corpo inteiro. Aí eu entrei naquela máquina, fiz e descobri que eu tinha baixa densidade óssea. E baixa densidade óssea, eu estava um desvio padrão e meio abaixo da minha média de idade e sexo. E aí, isso é um problema para quando eu ficar mais velho. Eu posso ter fratura, etc. Fratura e queda para idoso é uma das coisas que mais mata, etc. O que a gente fez? A gente entrou com um procedimento, né, suplementação, mais musculação, etc. E em 2 anos eu ganhei meio quilo de osso, de massa óssea. Uau. E agora eu estou acima da média. Quem é que no mercado teria o interesse e o incentivo de pagar uma densitometria de corpo inteiro para me evitar um risco quando eu tiver 70 anos? Ninguém. No máximo o governo, ou talvez uma ou outra empresa que está pensando, mas é difícil. Nem o governo, né? Porque o ciclo do mandato é 4 anos. 4 anos. Se fosse para corrigir o osso em 3 anos, né? Talvez. Então é difícil. Então, acho que tudo começa, e principalmente quando você está falando de cuidar da sua saúde, você tem que ser protagonista, porque muito depende da mudança de hábito. E eu falei, eu preciso contar essa história. Porque eu acho que quem está em saúde entende a complexidade do mercado de saúde, as dores, como funciona, mas a população geral não sabe. Eu falei, eu preciso contar essa história. Vou contar via news, que é uma newsletter semanal, para pegar a ciência e simplificar a ciência para as pessoas, para elas entenderem como fazer. E está sendo super legal, eu recebo muito feedback. Pessoas aleatórias que estão assinando, que estão falando, nossa, eu aprendi uma coisa nova que eu não sabia. E aí está se criando agora uma comunidade em longevidade, e é isso que eu estou fazendo. O meu papel hoje é criar o ecossistema de longevidade aqui no mundo. Eu estou conectado lá fora, estou falando com investidores, com empreendedores, com cientistas, para a gente criar um grupo forte para fazer isso de forma correta, com ciência, para ajudar as pessoas a viverem mais e melhor. Com propósito, inclusive, porque não é só isso. Porque você quer viver mais e melhor para você estar mais próximo da tua família, para você poder construir as coisas que você quer, tem toda a parte espiritual que está envolvido com isso, tem pessoas que têm isso muito dentro, qual é o meu propósito aqui? Então, é tudo para sustentar o teu objetivo de vida. E esse é o que eu quero fazer. Isso me motiva a acordar todo dia. Fazer uma newsletter é trabalhoso. Muito estudo, é 20 horas, 30 horas por semana. Uau. É muita coisa.
Porque é muito paper, é muita leitura, muita discussão, é duro, é difícil, eu tô longe de saber tudo, mas muito longe. Eu sou um estudante, né? E você consegue traduzir para nós isso em números? Esses objetivos em números? Olha, boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Acho que fica uma provocação para mim, porque a news, que hoje o que eu olho é a newsletter. Hoje eu olho a newsletter. E eu juro que eu falo assim, se uma pessoa estiver lendo, eu estou escrevendo. Porque para mim é ajudar as pessoas. Você está plantando uma semente, né? Exato. E a minha provocação, Lácio, é porque nós estamos aqui com um propósito de impactar a saúde no Brasil e no mundo. E você vem com um tema fundamental, importante para a sociedade global. E talvez aqui a gente possa ter e desenvolver futuramente inputs e objetivos que engajem nosso ecossistema aqui também para buscar esses resultados, porque é fundamental. Você acabou de dar um exemplo teu, fenomenal, né, da tua saúde e como você reverteu ela. Então imagine, né, quantas pessoas, e jovem inclusive, quantas pessoas não podem estar fazendo isso através de uma boa orientação. Sim, então, e precisa disso, com certeza. Eu penso na tua provocação, né, quando você, poxa, quem vai estar interessado nesse tema, na minha saúde com 70 anos? Então tem uma questão de interesse que eu penso aqui, Rômulo, nós estamos num grupo de médicos e tem uma questão do go-to-market do médico, né, provavelmente ele não faz, ou a absoluta maioria não faz, como a absoluta maioria de todo segmento, de todo empreendedor. Por isso que, não só no Brasil, mas globalmente, nós somos formados de pequenas e médias empresas, né? Elas pouco se destacam, porque acabam não fazendo esse dever importante de casa, se apaixonar mais pela dor do que pela solução, ensinamentos que você deu aqui, né? Então, além do interesse, né, talvez seja uma questão também técnica. Peraí, vamos fazer o go-to-market, qual que é o propósito do médico quando ele pega o canudo da sua formação, né? O que ele vai entregar, inclusive quando ele não estiver na ativa? Vou dar um exemplo. Existe uma discussão muito grande que eu estou tentando... Eu não sei nem qual é o caminho para se fazer isso. Mas existe uma discussão enorme sobre... Será que aquele exame é pertinente ou não é pertinente? Porque tem custo. Aquela história que vocês conhecem super bem. Pertinente para quem? Para quem paga a conta ou para o paciente? Para o paciente no curto prazo ou no longo prazo? A gente não sabe. Tem guidelines, protocolos, sociedades médicas que dão direcionamento, mas muito voltado para aquele nicho deles. Então, a sociedade de endocrinologia vai falar sobre diabetes, vai falar sobre o mundo dela. Nos Estados Unidos existe algo que é a Task Force, né? US Preventive Task Force, alguma coisa assim. E que é um grupo de exames por idade, por sexo, por alguns parâmetros, para falar de prevenção. Que é vamos dizer, uma versão 1.0 já de alguma coisa. A gente não tem isso no Brasil. Muito pouco. Assim, não tem assim estruturado. Porque essa é a pergunta. A gente faz uma densitometria de corpo inteiro para uma pessoa de 35 anos, aí vai ter um monte de gente falando, não, porque a prevalência de baixa densidade óssea não justifica. Aí começa a virar uma discussão, que eu acho que é uma discussão importante, inclusive. Tem que ter. Só que como o mercado está tão baseado em resolver doença, eu vou pedir uma hemoglobina glicada quando eu achar que ele é diabético. Mas, isso começa 10 anos antes. Começa 10 anos antes. Sim. Então, por que a gente está tão preocupado em discutir custo, tudo importante, mas a gente não faz um movimento realmente para criar uma espinha dorsal de quais são os exames importantes e criar uma regra que aí o médico, na individualidade dele, na personalização disso para o paciente, pode olhar e falar assim, legal, essa é a espinha dorsal, mas eu ainda vou encaixar isso aqui, porque o risco aqui é diferente. Porque isso o médico vai fazer melhor do que ninguém. Porque ele tá vendo o paciente ali na ponta. Pode ter, a AI vai ajudar ele em algum momento, mas o médico que vai decidir se ele vai divergir um pouquinho para a esquerda ou para a direita. Mas tem que ter uma espinha dorsal. E eu acho que um exemplo de que a gente não cuida, por que o debate de comida ultraprocessada ele não é público? Muito intenso. A gente fala do vape,
a gente fala das bets, a gente... legal, tem que falar sobre isso. Mas as pessoas comem errado. As pessoas comem comida que não é nutritiva, tem baixa densidade nutricional, não sabem como comer, e a gente sabe como isso acaba com saúde metabólica, cardiovascular, etc. Tem muitos estudos que mostram isso. E a gente, como população que não é de saúde, que é a vasta maioria das pessoas, escuta os médicos. Existe, a confiança no mundo está caindo, tem estudos sobre isso, mas confia. Por que os médicos não comem esse tipo de alimento? Porque faz mal. E deixar isso muito claro. Porque a gente precisa cuidar das pessoas. A gente precisa fazer esse movimento. E eu acho que vai ter que partir de pessoas que conhecem o mercado de saúde, entendem isso, pessoas sérias, baseadas em ciência, sem alarmismo, para construir uma saúde realmente longa, próspera para todas as pessoas, nas suas individualidades. Porque quando a gente está falando de longevidade, o que é longevidade? Longevidade é você ajudar as pessoas não só a viver mais, mas é aumentar o tempo de vida saudável daquela pessoa. Você chegar até a idade que você tem que chegar bem. E não se arrastando. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. E como que a gente faz? A gente vai fazer um pouco mais de exame, a gente vai entender a individualidade do paciente, a gente vai e o médico, os profissionais de saúde vão criar trajetórias personalizadas para otimizar em cada momento de vida para aquele paciente, nas condições que aquele paciente tem, uma vida melhor. E a longevidade é para todo mundo. Longevidade é para uma pessoa de 70 anos como para uma pessoa de 20 anos. Porque a gente está olhando para a tua vida. Porque a gente não está falando... E longevidade tem dois componentes. Tem o como viver mais e melhor, mas tem o porquê viver mais e melhor, que é muito mais importante. Por que você quer viver mais e melhor, Rômulo ou Michael? Por quê? Qual o teu objetivo final? E quando você entende isso, fala, esse é o meu objetivo. Então tá bom, então agora eu vou pensar no como. Começa por aí. Então a longevidade ela é ampla. Na verdade, a discussão mercadológica dessa história é que vai ser o maior mercado do mundo. Porque todo mundo precisa. Você está vendo os países todos, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, os Estados Unidos, o mercado está explodindo no mundo inteiro. Porque é uma forma diferente de olhar para a saúde das pessoas. E a gente precisa disso. Eu queria entrar justamente nesse ponto contigo, porque a saúde tem um viés altamente curto-prazista. Sim. Isso é cultural, é inato ao ser humano, até porque a saúde a gente realmente para pensar quando acontece algum problema, né? Você dificilmente pensa em predizer problemas porque eles são difíceis de visualizar, difíceis de detectar, e ainda mais nós que vivemos num país já mais pobre, né? Quando a gente compara com a Europa e tudo mais, tem a questão do custo. A saúde ela se estruturou quase que inteiramente prevê de curto prazo, e muito do que se fala de prevenção, na verdade, é uma detecção precoce, que não é a melhor prevenção possível, que é impedir que determinado agravamento de saúde realmente aconteça. Quando a gente olha para a longevidade, o discurso sempre foi de que isso era uma escolha do indivíduo, que envolve disciplina de alimentação, exercício físico, sono, estresse, suplementos, hidratação, ergonomia, tem uma enormidade de coisas. Sim. E isso não poderia ser... O Estado ou empresas teriam muita dificuldade de entrar na esfera individual e realmente fazer um efeito relevante. A tecnologia evoluiu, a gente tem recursos disponíveis, e eu acredito que esse é um momento onde a gente possa ter a oportunidade de realmente criar soluções que consigam, como você falou, compreender profundamente esse paciente, construir uma trajetória personalizada baseada em dados científicos para que ele construa uma jornada lá de 20, 30, 40, 50, 60 anos de acompanhamento e de intervenções ao longo desse período, né? E nisso, enquanto a gente não tem uma solução universal para isso, né? Quando a gente olha para o transporte, já tem lá soluções universais, né? Uber, enfim. Quando a gente olha busca, cloud, essas indústrias estão todas ali mais consolidadas né? Com seus players bem definidos, e longevidade ainda é um mercado imenso em crescimento, mas não há um player articulador, né, que define para onde vai esse segmento. Então há
com certeza, uma das maiores oportunidades de arbitragem da história, né? Arbitragem no sentido de empreender é você arbitrar uma ineficiência. Há uma ineficiência, as pessoas não conseguem resolver esse problema. Exato. O empreendedor vai resolver e vai arbitrar, vai capturar a parte do valor que ele gera resolvendo esse problema. Então a gente tem aqui uma das maiores oportunidades, sem dúvida, de negócio da história da humanidade, propiciada por uma série de conjunção de fatores. O que você tem olhado, estando dentro desse ecossistema, como oportunidades de criação de negócios, de tecnologia, de indústria? Quais são as tendências para esse segmento do ponto de vista de novos empreendimentos? Perfeito. Acho que tem um paper, é um artigo, na verdade, do A16Z, do Andreessen Horowitz, que é um fundo de investimento do Vale, acho que de 21 ou 22, que fala que, na opinião deles, a maior empresa do mundo vai ser uma empresa de consumer, de B2C na saúde. Que hoje eu leio, a minha tradução é longevidade. Porque aquele que conseguir criar essa empresa horizontal, que conecta com o Garmin, conecta com o Apple Watch, com o Fitbit, conecta com o laboratório, conecta com o hospital, conecta com a academia, conecta com a tua casa, conecta com o teu trabalho, isso vai acontecer. Vai acontecer. Alguém vai fazer isso. A chave, eu acho que para fazer isso, chama confiança. Porque a saúde é baseada em confiança. Você tem os médicos que você tem, seus médicos, você confia neles. A maioria das pessoas, como que ela chega no médico? Indicação. A nossa vida em saúde é mais... Todo mercado, capital investimento, a gente já falando de confiança, mas em saúde é fundamental. Então, acho que tem uma oportunidade, não sei quem vai fazer, eu não tenho a menor ideia. Tem muita gente inteligente que eu conheço que está olhando para isso e quer ser esse player. É muito legal. Mas tem muita oportunidade. Vou te dar duas ideias. Provavelmente, a tua cama, a minha cama, a cama da maioria das pessoas é tudo igual no Brasil. Mas a cama você fica 7 horas. Lá nos Estados Unidos já tem camas inteligentes que medem tudo, a sua temperatura, etc. Não tem no Brasil. Ou se tem, é muito nichado, ninguém tá sabendo. Dá para montar. Porque você precisa, um mercado grande... te dando uma visão maior, é o mercado que mede as coisas. Que aí se encaixam, inclusive, os laboratórios. Se encaixa... Diferente tipo de mensuração. Isso pode ser o seu relógio. Você vê o novo Garmin que saiu, o Forerunner que saiu, outros estão fazendo isso, que pode fazer um ECG. Já mede pressão, já mede frequência cardíaca, variabilidade da frequência cardíaca. Então, frequência cardíaca de repouso. Tem várias coisas importantes. Então, o mercado de medição é violento. Então, você tem desde wearables, você tem uma cama inteligente que ninguém fez, algum empreendedor que está escutando aí quer fazer, faz, eu adoraria, assim. E um que, por exemplo, por que tem que estudar, óbvio, estou dando só uma ideia. A gente vai todo dia no banheiro. Microbioma é um dos temas mais quentes no mundo da longevidade. E eu vou dar um exemplo do porquê. Por que não tem uma privada inteligente? A gente vai todo dia no banheiro. Eu podia me avisar antes. Inclusive ligado com a alimentação. Come mais isso porque tá ruim. A gente já sabe isso. E quem vai entregar o dado? AI. Vou te dar um exemplo. Existe um estudo, um centro de longevidade nos Estados Unidos, chama Buck Institute of Longevity. Eles são na Califórnia. Eles tiveram uma palestra recentemente, só focado em aging, geroscience, etc., que um médico líder lá mostrou que, analisando o microbioma de pacientes usando AI, eles descobriram que um grupo de pacientes que tinha aquele microbioma não respondia à estatina. Que o médico que não sabe, ele falou assim, você tá com colesterol, etc. Vamos colocar uma estatina aqui, para baixar esse LDL, né? Mas muda, porque na prática a gente sabe muito pouco ainda. Tem muito campo aberto na ciência, inclusive. Então, primeiro mercado, medição. E aí tem muita coisa. Por exemplo, o fundador do Spotify criou uma empresa que é um scanner de pele, etc., que você faz tudo em 1 hora.
Tem mais de 100 mil pessoas na fila, é lá na Europa, tá querendo ir para os Estados Unidos agora, tem um exame. Na verdade, é um pacote de exames. Ele tá valendo, óbvio que tá na Europa, tá em euro, outra coisa, mas tá valendo mais do que os 2 principais laboratórios juntos no Brasil. Ele tem um pacote de exames, porque é outra cabeça. Os laboratórios vão ter que se reinventar em relação a isso, de certeza absoluta. Quem vão ser os laboratórios é uma boa pergunta, né? Então, acho que tem uma oportunidade, vai ter muita disrupção, muita disrupção. Então, o mercado de medição, ele envolve várias dessas coisas. Existe um mercado muito grande de análise de dados, porque o que acontece? Você pode até medir, só que a quantidade de dados que vai sair, ela é absurda. Então, quando você... eu não sei o quanto vocês viram isso, mas o Nobel de 2024 em Química só aconteceu por conta de inteligência artificial, que foi o tal do AlphaFold do Google, que eles conseguiram prever a estrutura de todas as proteínas, que é um negócio que demoraria décadas. Eles fizeram em, sei lá, poucos meses. Então, a mudança disso é a análise de dados. Porque na hora que você analisa dados e entrega uma explicação para o paciente, você muda comportamento. Então, exemplos, quando eu peguei dengue há 1 ano e pouco atrás, eu descobri, porque eu tenho esse relógio inteligente, por uma forma muito pessoal. Eu olhei e falei, nossa, minha frequência cardíaca de repouso durante a noite está 20 BPMs acima da média. Isso antes de eu ter sintoma, né, físico de sentir. Por que quando eu durmo menos, por que quando eu tenho alguma alteração, ninguém fala comigo? Porque a gente não está nem analisando esses dados, né? Uma coisa, eu estou medindo, mas precisa ter uma análise, precisa ter uma inteligência. Tem insight. Tem uma camada de inteligência que precisa ser construída em relação a isso. Existe outra parte do mercado, que é toda a parte de criação de novas moléculas, usando inclusive AI para você definir. Então existe uma empresa muito famosa lá fora, que chama InSilico, que cria intervenções com testes e testa drogas usando AI. Usando um conceito que a gente, né, o conceito maior em relação a isso chama gêmeo digital, que é como que eu pego o Rômulo, tem uma cópia dele em dados aqui, e aí eu testo nessa cópia, para não ter problema com você, e eu vejo como é que você vai reagir. Veio da indústria aeroespacial, porque eu não quero que o foguete exploda, eu preciso colocar ele na situação de falha de alguma coisa para ver como que ele vai reagir. Então, em algum momento... Inclusive, essa história de dados entra aí, é como é que você cria e analisa dados para você ter uma cópia digital tua, que você pode testar as intervenções sem correr os riscos. Mas você tem toda uma indústria de criação de intervenções, que aí você pode, tanto os senolíticos, que a gente tem células que elas vão morrendo, e elas ficam acumuladas no nosso corpo e geram inflamação, e inflamação é um dos 12 hallmarks of aging. A gente quer diminuir a inflamação crônica, aquela história, uma das coisas que gera inflamação são a senescência das células, que elas ficam acumuladas. Os senolíticos estão nascendo agora, está começando essa indústria para limpar. Tem todos os medicamentos que é para diminuir o envelhecimento, a velocidade do investimento das tuas células. Então você tem os geroprotetores, que eles chamam. Aí você tem empresas de serviço, você tem as clínicas de longevidade que estão sendo criadas para, de fato, cuidar do paciente e entregar o serviço. Porque tudo que tem por trás é uma vontade genuína, uma necessidade genuína do paciente de ser acolhido. Todo mundo quer ser bem cuidado. Talvez as pessoas tenham um pouco de preguiça de fazer o que tem que fazer, de fazer exercício físico, mas todo mundo quer saber que tem alguém cuidando. Quer sentimento da mãe. Filho, leva o casaco, vai fazer o exame. A mulher normalmente faz isso com o marido, né? Fala assim, você precisa ir para o médico se cuidar. É isso. Então, vai ter uma camada que vai prestar esse serviço que é muito importante, né? Então, existe os serviços, as clínicas de saúde, de longevidade que estão sendo desenvolvidas no mundo inteiro, que vão oferecer. O Peter Attia agora lançou a Biograph, que é dele. E dentro desse mercado, você tem muitos nichos. Você tem o nicho da saúde feminina para
para cuidar de mulheres que têm 40 a mais, você tem grupos específicos que você está entregando serviço. Então, dentro do mundo dos serviços, mais ou menos escalável, você tem muitas coisas para fazer. Então, isso aqui é só uma pincelada de tudo que pode acontecer, porque quando a gente está falando de longevidade, uma parte muito importante é o que eles chamam de exposome, que é como você reage às características do seu ambiente. E a gente estava falando um pouco antes de uma pessoa que a gente conhece que fala sobre o ambiente, né, e fala sobre população. O papel das cidades na longevidade das pessoas é fundamental. Você citou controle do estresse. Você pega 2 horas de trânsito em São Paulo e aí? Vai viver menos, não tem jeito. Não tem jeito, comunidades, etc. Então tem muita coisa para se fazer nesse sentido. Dá pra gente ficar mais uma meia hora aqui eu citando alguns exemplos, mas tem muitas oportunidades, inclusive na própria ciência. Porque dentro do mundo da medição, existem os famosos relógios biológicos, que medem a sua idade biológica e não cronológica. E você tem muitas formas de medir por metilação do DNA, você tem proteômica, você tem metabolômica, você tem várias formas diferentes de você medir idade biológica. Isso entra no mundo da medição também. Então, se você der um double click aí e olhar todas as oportunidades, tem muita coisa para ser feita, né? Então, vai ser o melhor... Eu não tenho dúvida que vai ser o maior mercado, porque ele está intimamente ligado com AI. Porque a gente só vai conseguir personalizar a saúde para as pessoas quando a gente tiver a capacidade de analisar todos os dados. É isso, só uma inteligência artificial vai conseguir. E por isso que longevidade e inteligência artificial é algo unido, é umbilical, assim, porque não tem como você personalizar a saúde de uma pessoa. E todo mundo quer viver mais e melhor. Nenhuma pessoa não está olhando para esse objetivo. Todo mundo quer cuidado, todo mundo quer ser acolhido. Então, tá aí, a maior oportunidade, concordo com você, da história. No momento, assim, talvez tenha outras coisas que a gente não vai estar aqui para ver, mas nesse momento, eu acho que é a maior oportunidade na mesa agora para bons empreendedores e que são sérios e que querem construir negócios sólidos e sérios para realmente ajudar as pessoas. Nossa, espetacular. Pra gente é uma aula extraordinária. A gente deve ficar quieto, né? Porque assim, tem tanta propriedade para falar e conteúdo e essa intersecção muito rica entre conhecimento de negócio, conhecimento do próprio medicina. O Lácio já é quase um médico, cara. Acho que eu vou deixar ele com o meu CRM, cara. O cara tá sabendo demais aí. Tive uma dúvida aqui, falei, ele é médico, não tá querendo falar. Espetacular. Eu vou abrir aqui para as nossas considerações finais, pedir pro Michael fazer, depois o Lácio deixar uma mensagem para nossa audiência. Claro. Obrigado, Rômulo. Mais uma vez, obrigado, Lácio. É um enorme prazer te conhecer e um enorme prazer te ouvir e aprender com você aqui. E foi tão amplo, né, o campo de aprendizagem aqui, tão profundo, e também de inputs, de insights, né, porque eu fiz muitas anotações aqui que eu acredito que as nossas conversas elas vão se alongar bastante fora das câmeras. Mas tem 2 questões aqui que talvez elas possam ser um ponto de partida para o empreendedor, né, ou para aquele que já tem o negócio consolidado e que eu pude observar ao longo da trajetória do Lácio, conhecendo ele agora, né? Melhor agora. Uma questão é que o Lácio, ele em várias etapas dessa trajetória, ele se preocupa muito mais com a dor, que é o caso da longevidade que ele está dizendo agora. Ele se preocupa mais com a dor do que com a solução, né? Tem mais paixão pela dor do que com o produto que vai apresentar. E isso é uma enorme diferença do empreendedor e da empresa que tem sucesso. Ela está observando frequentemente, ela tem muito mais interesse e paixão pela dor. E ela se pergunta frequentemente, o que eu entrego soluciona essa dor? Porque se não soluciona eu tenho que refazer, remodelar, eu tenho que desligar e ligar de novo, enfim. Ela vai se reinventando e refazendo. A gente teria inúmeros exemplos aqui. Eu percebo que o Lácio trata esse assunto com demasiada importância. E uma outra questão importante para o bom decisor, para o bom CEO, para o bom empresário, empreendedor, é mais do que pensar em respostas, saber fazer a pergunta certa.
também por diversos momentos aqui, desde o comecinho da trajetória, o LACE demonstra uma habilidade, e mais do que isso, talvez a habilidade seja intuitiva, mas uma consciência de que perguntar o que precisa ser perguntado, perguntar correto, é importante. É mais importante do que ficar pensando nas respostas. Então são dois direcionamentos que eu entendo que é muito importante para o empreendedor, para o empresário, também para aquela audiência que está no momento de expansão ou de avanço, de ascensão da vida, da carreira, do negócio. Saber fazer boas perguntas, fazer a pergunta certa. Até o livro que você citou tem uma pergunta fenomenal aqui, né? Como ficar rico sem ter sorte, né? Até essa pergunta é fenomenal. Então, são 2 pontos que eu destaco aqui de forma prática para essa aula tão rica, para esse papo tão rico que a gente teve hoje. Mais uma vez, obrigado, LACE. Deus continue te abençoando, te usando, te inspirando, né, para você semear e semear muito daquilo que Deus está colocando na tua vida. Amém. Amém. Obrigado, agradeço muito por essa oportunidade, por contar essa história. Conte comigo. Muito sucesso para vocês também, obrigado. Que também Deus continue abençoando a trajetória de vocês. E me coloca à disposição. Então, quem quiser, né, no final, saber um pouco mais da newsletter, entra lá, chama longevidade.news. Esse é o site. Então, se quiser entrar em contato, estou à disposição. E é isso, a gente precisa construir um mercado de saúde muito melhor. E eu acho que a lição, a mensagem final que eu queria deixar para a pessoa que está escutando é seguir a tua curiosidade. Onde é que você tem curiosidade? Acho que essa é a parte, onde está teu coração, onde está onde você acredita, e você fazer as perguntas certas, elas nascem daí. Você vai fazer umas perguntas erradas no meio do caminho, né? Mas eu acho que tá aí onde você descobre o teu propósito, você tá conectado com as coisas certas e, né? Deus vai colocando isso no coração da gente. Verdade. Espetacular, Laci. Para mim fica muito, Maico e Laci, a questão da genuína curiosidade, capacidade de aprender. A gente passou por venda de figurinha, por administração de empresas, sim, por uma health tech, por segmento de longevidade. Então, o que o Laci tem que a gente precisa buscar reforçar é o espírito de aprendiz, sim, né? É um eterno aprendiz aprendendo e buscando conhecimento, movido por uma curiosidade e uma vontade de fazer a diferença em resolver dores reais e dores grandes do segmento da saúde e de outros segmentos que Deus te colocar eventualmente. Muito obrigado por estar aqui, parabéns pela trajetória, meu irmão. Meus amigos, esse é o Audaz Podcast, vocês estão percebendo um nível incrível. Eu recomendo que você assista de novo, anote os insights, aplique isso na tua rotina. Se você não aplicar isso, se isso não virar uma prática, se isso não mudar o jeito que você faz as coisas hoje, amanhã, não vai ter proveito. Agora, se isso mudar a forma como você vive, a forma como você faz negócios e gerencia a tua empresa, a tua própria carreira, a tua casa, o teu hospital, aí sim a gente terá realizado o nosso propósito aqui, que é de transformar a saúde brasileira por meio de líderes extraordinários que têm virtudes e têm maestria naquilo que fazem. Fiquem com Deus, um grande abraço e que nunca te falte audácia.